O outro autor que é muito famoso, que também era do século, foi lido até meados do século XX, é o Michelet, e ele escreve assim, ele é até fofo com as meninas, mas ele sempre coloca a gente num livro chamado A Mulher, de uma forma assim, a gente é meio adoentada por conta das menstruações, não é para nossa natureza coisas pesadas, coisas difíceis, coisas complicadas, a gente não tem capacidade para essas coisas, a gente até é um pouco inteligente, a gente até é um pouco criativa, mas de fato, na opinião dele, mulheres não eram para estudar, tá? Então, essa é assim, a mentalidade que veio acompanhando o sexo feminino desde que o mundo é mundo. E assim, é interessante também dizer que sempre houveram exceções. A gente sempre teve mulheres sábias e mais pra frente nas semanas eu vou trazer um texto falando sobre isso e vocês vão ficar espantados com uma personagem que eu vou apresentar pra vocês aqui, que é muito desconhecida no Brasil, mas que era um Leonardo da Vinci de saias enfiado num convento mexicano no século XVII. Mas a gente chega lá, tô só dando um spoiler pra vocês ficarem curiosos. O fato é que além da gente ter essa fragilidade física, e nem todas, algumas eram guerreiras e tal, mas a maioria era mais frágil mesmo e a gente ficava protegida por conta da violência das guerras. As meninas se casavam muito cedo, então ficou moça, já era entregue ali para alguém para se casar, os casamentos eram arranjados na maioria, e assim, tinham mulheres que chegavam a ter 20 filhos. Então você imagina, você se casa uma adolescente, quase uma criança, você começa a parir uma criança atrás da outra que você tem que cuidar, você tem que criar, você que dá conta. Ora, é compreensível que de fato a mulher tenha ficado relegada ao lar e que só hoje, na modernidade, em que a gente tem uma série de facilidades que as nossas avós, bisavós, trisavós nunca tiveram, a gente de fato possa ter tempo para descobrir o que a gente gosta, o que a gente quer e o que a gente quer aprender, né? Então, eu tenho uma história de família para contar para vocês. A minha avó, mãe da minha mãe, era libanesa. Eles vêm de uma família muçulmana. Eles migraram para São Paulo no começo do século XX. E a minha avó era filha caçula com 4 irmãos mais velhos. E ela queria muito aprender a ler, sempre foi o sonho da vida dela, só que o pai dela foi taxativo que meninas tinham que aprender as coisas da casa e proibiu minha avó de estudar. Só que como eles eram estrangeiros e tudo mais, tinham dificuldade da língua, ele contratava preceptores para ensinar os meus tios avós a aprenderem matemática, português, etc. E a minha bisavó, mãe da minha avó, ela tinha muita pena da minha avó e sabia que minha avó era inteligente, então o que ela fazia? Ela criou um estratagema da minha avó ficar atrás da porta da sala em que os meus tios eram ensinados, de uma forma que ela pudesse ouvir tudo, e ela tinha um caderno escondido, e ela tinha acesso ali a improviso de lousa, sei lá o que ele usava. O fato é que a minha avó, ela aprendeu a ler e escrever, ela era leitora, entendeu? Ela era muito boa de matemática, né? Ela sempre foi ótima para comércio, ótima para negócios, assistindo aula atrás da porta. Minha avó nunca foi para escola. Então, assim, isso não é o fundo do Paquistão, como acontece com a Malala, é São Paulo no início do século XX. Então, a questão cultural, a gente vai estudar isso esse mês, pros muçulmanos, com relação à mulher, é muito restritiva, né? Por uma série de coisas que eu vou mostrando para vocês aos poucos. Mas, assim, para vocês terem ideia de como isso é próximo de nós e como é recente na história do mundo que a mulher possa sair e estudar, né? Eu sou a primeira menina que fez doutorado na minha família. E é uma família de São Paulo, uma família que não é tão... A gente não é rico, mas a gente também não tem grandes históricos de problema financeiro, etc. Né? Então, essa questão da mulher ter acesso à educação é recente na história do mundo, né? Acho que eu já falei sobre isso. O que eu quero que vocês façam nesse final de semana, né? Que a gente tem um feriado de Páscoa aí. Eu quero que vocês comecem a ler Eu Sou Malala, ou o outro livro que foi indicado lá na lista, de acordo com aquilo que você conseguiu. Eu dei uma olhada na internet, tem alguns PDFs de uns sites meio suspeitos. Eu sempre fico meio receosa quanto a isso, o meu computador já foi hackeado uma vez. Então, eu recomendo que você compre o e-book da Malala, tá? Na Amazon tem o Kindle, que é um aplicativo que você instala no seu computador, no seu celular, tablet, o que você tiver em casa, gratuitamente. Eles têm, inclusive, uma série de promoções, de vez em quando tem livro até de graça, que a gente pode baixar, eu já baixei vários no meu Kindle. E assim,
Você compra, imediatamente o livro tá lá pra você ler, tá? Dá pra você fazer notas, tem uma série de habilidades aí que dá pra você usar pelo Kindle. Acho que o Eu Sou Malala vai valer mais a pena, mas fica a critério de vocês, tá? Eu quero que vocês leiam tomando notas, como se vocês fossem fazer um fichamento no final do mês. Eu ainda tô pensando na forma que eu vou usar para avaliar essa leitura da Malala nesse mês, porque a gente vai ter uma série de informações. Nas aulas da semana, eu vou retomando essas questões da condição feminina no mundo e no mundo muçulmano, vou dando material complementar e vou dando pequenas atividades para vocês irem fazendo de aproveitamento. Como eu falei para vocês lá na aula de redação, foi solicitado que a gente dê mais teoria e menos trabalhos, porque vocês estão ficando sobrecarregados e tá todo mundo estressado, ansioso. Não tem problema, o que eu quero de fato é que vocês leiam. Na semana que vem, na sexta-feira, a gente vai ter uma aula no Zoom para tirar dúvidas, tá? De literatura. Então, como é que vocês vão ter dúvidas se vocês não lerem o livro ou se vocês não lerem o material que eu passar para vocês, tá? A gente vai ficar todo mundo olhando pra cara do outro e vai ser puxatérrimo. Então, tentem ler o livro, tá? E alguns materiais que eu tô passando para vocês nesses dias, complementares que vocês vão observar. Eu vou passar para vocês o trailer do documentário da Malala, que a gente não vai assistir agora, tá? A gente vai assistir mais pro final do mês. Vou mandar para vocês alguns textos com estatísticas da Unicef, falando sobre a questão das meninas que não têm acesso à alfabetização no mundo. Vocês vão ficar um pouco surpresos com o número de meninas que existe na Terra que não têm acesso à educação, tá? E assim, isso porque eu tô falando só das meninas, mas assim, em países pobres isso é geral, é meninos e meninos, né? Então, a gente tem muita gente sem conseguir frequentar uma escola no nosso planeta, né? Eu quero que vocês assistam nesse final de semana, até a próxima aula, que vai ser na próxima quarta-feira, um filme chamado As Sufragistas, que conta a história de como começou na Europa, na Inglaterra, a luta das mulheres por direitos civis, tá? Então, quando você assistir o filme, você vai ver que a coisa começou por conta de trabalhadoras que já vinham sofrendo uma série de abusos. Vocês vão se lembrar que o Dia Internacional da Mulher, ele foi criado em homenagem a algumas trabalhadoras que foram queimadas vivas dentro de uma oficina, né? E o filme As Sufragistas, ele é inspirado em fatos reais, e tem algumas coisas ali que quando eu assisti, eu fiquei chocada, porque eu não sabia. Por exemplo, que até o início do século XX, uma mãe não tinha direito sobre o seu próprio filho. Então, se o marido quisesse dar o filho para a adoção, a mãe não podia dizer que ela não queria dar, né? Então, vocês vejam como a coisa estava num descompasso absurdo, num país dito civilizado e moderno como a Inglaterra, né? Então, assistam As Sufragistas pra gente conversar sobre esse filme. Não vou pedir trabalho sobre ele, mas eu quero que vocês assistam pra gente poder discutir na semana que vem, tá bom? O livro, eu tô lendo já o Eu Sou Malala, eu não tinha lido antes, eu achei muito interessante, ela escreve de um jeito bem gostoso de ler, é muito curioso, e a experiência dela é bem impressionante, assim, pra uma menina tão jovem, né? E eu acho que vale muito a pena assistir um link que eu tô mandando pra vocês, que é de uma entrevista daquela atriz Emma Watson, que hoje é embaixatriz da Unicef, né, para assuntos de direitos femininos. E ela tá entrevistando a Malala, e as coisas que a Malala fala, ela descobriu o sentido da vida dela quando ela foi baleada, né? Então eu acho que assistam também essa entrevista pra gente poder discutir sobre ela na semana que vem. Eu desejo para vocês uma ótima Páscoa, que vocês se lembrem todos os dias do sacrifício de Cristo na cruz por nós e principalmente da ressurreição dele, que nos dá esperança de vida eterna, sobretudo nesse momento de crise, quarentena, medos, ansiedades, dificuldades que a gente está vivendo, né? Contem comigo para o que vocês precisarem, como sempre, eu estou disponível no WhatsApp, e deem sugestões também, se vocês têm acesso a material falando sobre essa questão da condição feminina, me mandem, me enviem, sugiram, vamos tentar conversar mais sobre o conteúdo das aulas, para ficar mais interessante para todo mundo, tá bom? Um beijo, um abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau.